E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende como compreender as movimentações do gráfico de uma forma correta, entendendo o movimento, entendendo aquilo que o gráfico está fazendo para você fazer as suas operações. Todas as vezes que você se aprofunda em análise gráfica, você começa a ter o quê? O entendimento de todas as movimentações para você entender o porquê de uma movimentação gráfica. Ou seja, por que eu vou vender, por que eu vou comprar, qual é o motivo daquela região de eu fazer uma venda, de eu fazer uma compra. Então você está aqui no canal certo. Aqui eu te ensino a analisar o gráfico de uma forma simples, onde você vai entender a análise gráfica de forma prática, estudando cada setor do gráfico, entendendo cada movimentação. Por exemplo aqui, o que eu acabei de fazer aqui? Simples, né? Estou seguindo a tendência. Estou vendo movimentação de tendência, vejo a região que a tendência saiu no seu movimento e onde a tendência está chegando. Vejo o volume na região, vejo o fluxo financeiro chegando na região, ou seja, muita força ali no movimento, e eu espero o quê? Que o gráfico faça o movimento esperado. Não teria lógica nenhuma eu sair entrando, comprando ali naquela região. Tá lá, ó, fechou. Aí tem muita gente que pode chegar para mim e falar assim, Cadu, mas isso aqui, ó, não é um padrão? É um padrão. Como eu vou utilizar o padrão? O padrão eu vou utilizar ele na região correta. Está numa região de correção? Não. Então ele foi simplesmente um pullback de movimento. Se eu sei que a tendência pode vir buscar essa região aqui, a tendência me mostra volume, eu vejo o gráfico trabalhando um movimento como esse, eu não posso pensar em outra coisa a não ser venda, pessoal. Olha o gráfico. O gráfico me mostra um fluxo de volume vendido. O gráfico me mostra o volume financeiro passo a passo aqui na análise gráfica que ele está trabalhando vendido. Por que eu vou chegar aqui e vou sair comprando aqui nessa região? Conseguiu compreender? Olha lá, ele foi, tocou exatamente onde eu tinha deixado uma linha aqui, ó, para você ver que era a máxima da região. Pronto! Então se eu tenho as duas possibilidades de movimento. Eu posso ir com o gráfico até onde eu sei que ele pode ir, e eu posso também corrigi-lo quando eu sei a possibilidade de correção. Agora o gráfico explode para cima, faz um movimento, o gráfico está bem volátil, né? Entramos num horário aí de volatilidade. Mas conseguiu entender? Um movimento como esse, ó, eu não posso ir contra um movimento como esse, porque ele não chegou ao seu destino. A partir do momento que ele chega ao seu destino, aí ele começa a mostrar para mim o que? Força de movimento. E ele começa a mostrar para mim o que ele quer fazer. Por exemplo, aqui, ó, Euro JPY, né? Depois que ele fez esse movimento e fez esse movimento, agora ele mostra o que para mim? Ele começa a mostrar que ele está chegando em uma região, em um movimento. Agora ele começa a mostrar uma força para mim, ó, que ele tem interesse de continuar o movimento. Como aqui, ó, vou continuar movimento de alta nessa região. Cadu, mas existe uma região aqui que pode travar ele. Pessoal, olha a força do movimento aqui. Olha a força do volume financeiro colocado aqui. O que você tem que entender é o seguinte. O volume do fluxo do mercado que ele apresenta no gráfico, você tem que aliar o fluxo financeiro do mercado juntamente com a causa do movimento. E aí a lógica vem junto, a entrada vem junto. Se você vê o preço trabalhando comprado ou vendido, com tamanho fluxo de movimento, você vê o preço fazendo o movimento, por que você vai teimar e vai contra o movimento? Eu quero entender isso, eu queria entender isso, eu não consegui entender muitas pessoas fazendo isso. Ó, ele está querendo uma complicação aqui, ele está querendo me estopar aqui, ó, me dar um loss, mas não tem problema. Ó, fechou, olha lá, pronto, tá lá. Eu estava abrindo o gráfico novamente porque eu ia entrar comprado dobrado. novamente. Da mesma forma como o gráfico veio com fluxo de movimento
forte, ele voltou com fluxo de movimento forte. Olha a minha entrada aqui. Ah, Cadu, mas tem essa região aqui. Pessoal, o dia que você aprender todo o movimento do gráfico e entender como trabalhar o volume nas forças gráficas ali dos movimentos, a causa do volume, a lógica do volume, você vai entender. Eu estava abrindo a tela aqui porque se ele fechasse assim, ó, um candle aqui abaixo, eu ia entrar comprado com duas taxas aqui, ó. Eu ia entrar. Por quê? Porque para mim esse é o destino dele. Enquanto ele não chegasse aqui nessa região e nessa região, não teria uma possibilidade de venda. Conseguiu entender o movimento? Então aprenda a aplicar o volume financeiro no passo a passo da análise do gráfico. Quando você entender esse movimento de forma lógica, você consegue entender como operar simplesmente o gráfico nessa volatilidade toda, nessa força de movimento, você vai utilizar a seu favor. Como eu fiz aqui, ó, em EuroJPY, vindo com o movimento até a região, e depois como eu saí do movimento da região buscando outra região. Simples, né? E outra coisa, você que está chegando agora aí no canal, eu deixo aqui um e-book, ó, inteiramente grátis, onde você pode estudar, aplicar sobre padrões de vela. É simples você fazer download, é só você ir no meu canal do YouTube, tem os links do meu canal do YouTube, você vai no meu Instagram, não, você vai aonde? Você vai no Telegram. A hora que você abrir o Telegram, porque tem muita gente que fala, ah, eu vou no Instagram, não acho nada, mas não é no Instagram, é no Telegram. Você vai entrar aqui, vai ver a mensagem fixada. Vai clicar sobre a mensagem fixada e vai abrir dois links. E aí você escolhe um para fazer download, tá bom? Aqui dentro, ó, você vê resultado de alunos. Aqui essa sequência linda aqui, ó, é o Pedro batendo meta. Você vê aqui o Márcio batendo meta 8-1. Você vê aqui o Marcelo batendo meta. Você vê o Eric aqui, ó, falando ainda que ele tem TDA e batendo meta. Você vê o André aqui, ó, batendo meta. As aulas que eu subo aqui para o YouTube. Aqui você vê o Thiago batendo meta. Você vê aqui o aluno, ó, que pediu para não ser identificado. Mas eu postei mesmo assim, ó. Por quê? Porque ele falou que não demorou nem 5 minutos para o dinheiro cair na conta dele, igual na outra corretora. Pessoal, por que eu gosto de postar isso? Porque para de ficar escutando as pessoas. Você só tem problema em banco, em corretora, se os seus dados, seus documentos tiverem algo errado. Entendeu? Se você seguir os termos da corretora, não tem problema nenhum. Por isso que eu postei do aluno aqui, ó, em 5 minutos o dinheiro estava na conta, igual na outra corretora que ele utiliza, tá? E esse aluno aqui, ele tinha receio sobre isso. Agora ele está colhendo os frutos, ó. Mas por que ele tinha receio? Porque ele ouviu falar, ouviu dizer. Nunca tinha vivido na prática. Agora ele está vivendo. Inclusive ele pede até para não aparecer o nome, a imagem dele, né? Mas eu nem posto quando o aluno pede isso. Eu só postei para vocês verem como só necessita você saber como fazer. É a mesma coisa, você vai abrir uma conta no banco, o que você tem que fazer? Documentação. Você vai abrir uma conta numa corretora? Documentação. Não adianta querer burlar os termos de serviço, você tem que seguir os termos do serviço, tá bom? Aqui, ó, o Marcelo batendo meta aqui também, Rivanildo aqui também batendo meta, ó, o Márcio aqui também batendo meta, o José batendo meta, o Gleidson batendo meta. Então entra aí, baixe seu e-book, acompanhe aqui os alunos. Quer tirar alguma dúvida em relação a algo? Me segue aqui no Instagram, manda um direct para mim, meu Instagram é Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, corra, aproveite a oportunidade, você vai ter acesso vitalício e as dúvidas sanadas diretamente comigo, tá bom? Você que quer realmente aprender um passo a passo, como analisar o gráfico e como aprender a operar, você está no lugar correto, tá bom? Ó, então, primeira entradinha de venda na região EuroJPY, depois uma entradinha de compra na região de EuroJPY. Vamos para um outro ativo? Já ficamos muito aqui no EuroJPY, né? Ó, o ouro veio para cá. Vamos dar uma olhada no ouro? Vamos só ver o que está acontecendo com o ouro aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com o ouro. O ouro está derretendo, né? O ouro está derretendo. A região do ouro está derretendo. Aqui ele pode ainda buscar lá em cima. Não quero saber do ouro, não. Opções. Audi JPY.
Vamos seguir no áudio JPY. Olha isso, pessoal. Olha como é que está esse ativo aqui, o áudio JPY. Olha como ele está trabalhando. Olha a volatilidade que existe aqui nele. Muita volatilidade. Gráfico trabalhando nessa região, ó, buscando região, muito volátil, tendo dificuldade de rompimento ali naquele movimento. Vamos ver o que ele pode buscar ali na região, né? Depende de como fechar aquele candle ali, tem uma entrada, tá? Depende de como fechar o candle ali, tem uma entrada. Vamos aguardar. Vou entrar, ó, entrei ali no fechamento dessa região, procurando aproveitar o movimento ali. Pessoal, já percebi que o gráfico está com muita volatilidade, tá? Está muito volátil, tem que ter muita atenção nessas regiões, tem que ter muita atenção nessas entradas. Todas as vezes que você vê o gráfico trabalhando assim, procure sempre o que? As regiões mais longínquas, né? Aqui, ó, eu vou entrar aqui, ó, com mais uma venda aqui nessa região, para tentar diminuir o meu loss, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Por quê? Olha aqui essa região que eu fiz a entrada, ó. Essa aqui é a máxima da região. E depois aqui, ó, tem a mínima da região, tá? Eu entrei no fechamento da mínima. O que aconteceu? Ele rompeu e foi buscar a máxima. Por que eu entrei vendido de novo? Porque se ele fechar abaixo aqui, ó, na máxima da região, praticamente o meu loss ele é diminuído, né? Tá lá, ó, $11, tá vendo? Perfeito, perfeito, perfeito. Show, show. Defendi a minha entrada aqui. Poderia ter feito a minha venda aqui justamente na máxima da região? Poderia, mas pelo volume que ele me apresentou aqui, fiz a minha venda ali. Quase que eu tomo um loss pesado aqui, mas quando a gente entende o que está fazendo, a gente sabe como proceder, né? Então fiz uma defesa aqui do meu movimento, ó. Ele não fez a movimentação do jeito que eu esperava, né? Que ele viesse buscar aqui, mas agora ele está indo numa máxima na região novamente, ó, com muita volatilidade, fazendo movimento, está indo buscar aqui o AUD JPY lá em cima, está indo buscar a região. Deixa eu dar uma olhada aqui como que ele vai chegar. Problema é o pavio, né? Muito pavio na região, está deixando muito pavio na região, não deixa uma firmeza de movimentação, ó. Já está querendo voltar na região, mas como tem todo esse espaço na região aqui, ele foi buscar a máxima da região, mas tem tanto espaço aqui, ó, que não dá uma firmeza de movimento que ele vai fazer a movimentação ali, já vai corrigir, né? Vamos esperar mais um candle ali, vamos esperar mais uma movimentação, ó. Eu tenho essa região, ele foi lá com o pavio, vamos ver como que ele vai chegar lá, ó. Então eu ia tomar um loss cheio, consegui defender o meu trade ali. Ele está buscando região, olha o candle que ele está fazendo ali, olha a movimentação, ainda tem força de continuidade ali na região, está buscando região, agora está fazendo ali um movimento, né? Como se fosse um enforcado. Vamos ver o fechamento dele ali na região, vamos ver o que ele vai fazer na região. Fechou, agora eu entrei. Agora eu entrei vendido. Ali agora eu espero que ele faça uma correção. Por quê? Estou usando novamente o volume ali na região? Estou usando o volume na região. Gráfico chacoalhando, totalmente volátil. O que acontece nesses dias, pessoal? Procure usar o volume financeiro ao seu favor. Como assim, Cadu? Como é que eu vou utilizar o volume financeiro? O volume financeiro te mostra a força do gráfico nas tendências, nas regiões de padrão de vela e no momento do padrão de vela. Então, se você tem um padrão de correção na região e precisa ver fraqueza, procure ver o movimento do candle na região. Este movimento do candle na região vai te dar um padrão de entrada mostrando que não tem volume financeiro de entrada naquela região. Isso vai te ajudar muito na entrada. Olha que entrada linda. O que aconteceu na região? Queda de volume financeiro. Tá lá, ó. Perfeito, perfeito. Esta entrada aqui, ó,
perfeita, perfeita. Essa entrada que eu fiz aqui nessa região foi ainda onde eu acho que eu tomei o loss, né? Eu entrei nessa região aqui, ó. Eu tinha entrado nessa região aqui. O que que aconteceu? Ele ainda teve força para buscar a máxima da região. Poxa, então se ele já rompeu essa e foi buscar a máxima lá em cima, aí na máxima eu faço minha movimentação, né? Que foi justamente aqui, ó. Foi justamente aqui. Quando ele foi na outra região, eu entrei com mais uma taxa para diminuir o meu loss e diminuir aqui, ó. Só 11 dólares, 11 dólares. Só isso. Ou seja, se você entender como aplicar o volume financeiro na análise num passo a passo, isso te ajuda muito, principalmente em dias como hoje, como o gráfico está tão volátil, movimentação tão volátil. Ó. Olha o que o gráfico faz, ele vai buscar a região, volta na região, uma entrada em euro JPY, uma entrada em euro JPY novamente, a primeira de venda, a segunda de compra. Essa entrada em AUD JPY que eu fiz a defesa praticamente aqui só 11 dólares de loss. E aqui o AUD JPY numa região certeira fazendo uma venda. Ou seja, o que o volume financeiro me mostra? O volume financeiro me mostra força ou fraqueza. Então, se eu estou numa região que eu preciso de força de compra, eu preciso ter um volume financeiro alto. Se eu estou numa região que eu preciso ter fraqueza de força de compra, eu preciso ter um volume baixo. Cadu, mas e se eu estou numa região que eu preciso ter força e ele está baixo? E se eu estou numa região de baixa, ele precisa ter força? Ou seja, não tem confluência de movimento. Então o volume financeiro eu vou utilizar desde a minha leitura, onde eu preciso ver ele numa tendência, onde eu preciso ver ele num padrão de vela e numa possibilidade de movimento. Tanto é que aqui ele fez esse movimento muito forte, com uma vela gigante e fez muito volume. Se você fosse olhar o volume só por volume, o que você faria? Entraria vendido e dando continuidade, não é? Porque entrou volume na região de resistência. Mas não é assim, pessoal. Porque este movimento aqui não é um padrão de continuidade. Então o que acontece? Você tem que entender a causa do movimento. Na causa do movimento existe uma lógica do preço. O volume tem que estar enquadrado no contexto gráfico. Então, com contexto gráfico, aí sim existiria a possibilidade, por exemplo, de uma entrada nessa região. Se fosse, por exemplo, um padrão normal. Aqui aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Não é um padrão normal. Não foi um padrão normal de movimentação. Então, não adianta só porque entra volume na região, você vai lá e vai sentar o dedo, entendeu? O volume financeiro, você tem que aprender a utilizar passo a passo com a análise do gráfico. O volume, ele é um filtro que vai simplesmente te mostrar e te confirmar aquilo que você vê no gráfico. Ou seja, o volume financeiro vai confirmar a análise do gráfico que você fez e a oportunidade de compra ou venda na região através da lógica do preço, analisando ali com Price Action. Confirmou, confirmou. Volume mostrou, filtro mostrou. Então tem entrada. Não é simplesmente porque entra força você tem que fazer movimento de compra ou de venda. Olha aqui, por exemplo, o preço chegou nessa regiãozinha aqui, entrou candle de alta, entrou. Entrou o quê? Volume de alta. Ah, então eu vou comprar porque entrou volume de alta. Continua o preço na região? Não, o preço está abaixo. O preço está fazendo queda abaixo. Ou seja, não adianta simplesmente você pegar o volume e sair apertando o botão porque entra volume e sai volume. Você faz toda uma análise da causa do movimento, você interpreta todo o gráfico, entende aquela região com a lógica do preço. O volume vem e confirma. Confirmou como filtro? Pronto, tem entrada. Entendeu? Simples assim. É que tem gente que faz a análise do volume para o contexto gráfico. Não, o volume é a última coisa que eu vejo. Eu vou ver do contexto gráfico para o volume, é totalmente contrário. Assim como eu fiz a entrada aqui de venda, assim como eu fiz a entrada aqui de compra, nessa região, tentei corrigir no meio do caminho, numa região de equilíbrio. Olha aqui, que região que é essa? Região de equilíbrio. Região de equilíbrio, geralmente ela é rompida. Foi rompido, entendi. Vi volume aqui, vi volume baixo, mas o que acontece? Rompeu, é uma região para romper.
Quando ele vai buscar justamente a região de desequilíbrio, que é a região de correção, aí, ó, além do volume estar um pouco mais baixo, teve entrada certeira ali na região. Conseguiu compreender? Então você pode ir utilizando o volume dessa forma. É claro que no treinamento, pessoal, você aprende a encaixar o volume em cada setor gráfico. Depois que você usa o volume como filtro, você vai entender claramente qual é o benefício de utilizar. Enquanto você não entender o contexto gráfico, não adianta querer aprender volume, tá? Eu já vou te dizer. Primeiro você tem que aprender como analisar o gráfico, saber como fazer uma entrada, saber como fazer uma negociação de compra ou venda. Depois disso tudo, você vai encaixar o volume. Não adianta você querer encaixar o volume sem saber analisar o gráfico. Aí não adianta mesmo, você não vai conseguir compreender, tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar para você hoje. O gráfico está muito volátil, não vou continuar nele aqui com o mercado aberto não. Vou sair do mercado, vou fechar aqui ó, em 3-1, né? 3-1, sendo que esse loss aqui foi um loss bem baixinho que eu consegui defender. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. Essa é a última semana praticamente do mês, então vai entrar alguma volatilidade aí, vai entrar alguma falta de liquidez. Muita atenção no gráfico essa semana, tá bom, pessoal? Você que quer aprender, link de acesso ao treinamento está aí na descrição do vídeo ou aqui nos links aqui do meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais. Continue acompanhando as aulas aqui no YouTube, espero estar te ajudando. Qualquer dúvida, entre em contato sobre algo que você precise aí, treinamento, sobre o mercado, alguma coisa aí que eu possa te ajudar, tá bom? Não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem deixar um comentário e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.